Encontraram? João 15, verso 1 ao 3. Texto base. Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos orar só mais uma vez. Obrigado, Pai, pela revelação tão linda, tão maravilhosa, Senhor, da Tua palavra. Obrigado por essa experiência transformadora, salvadora, da união com o Senhor, da união com Cristo. Obrigado por nos encaminhar, obrigado por nos introduzir nas Tuas recâmeras. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento, pelas Tuas verdades, pelo Teu cuidado. Continue falando conosco nesta noite, continue nos ensinando, continue nos revelando, Pai, a Tua presença cheia de graça e de verdade, para o louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa-nos aqui, abençoa-nos aquele irmão que estiver ouvindo pela internet. Para o louvor do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Bom, Jesus, cheio de graça e de verdade, disse aos seus discípulos que, sábado passado a gente viu, que nos prepararia lugar na casa do Pai e que voltaria e nos receberia para si mesmo. Estão lembrados disso? Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse também que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse aos discípulos que se o amássemos, o Pai nos daria o Consolador e que Ele estaria em nós. João capítulo 14, verso 15 a 24. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus disse também que naquele dia em que o Senhor nos entregaria o Consolador, que nos seria enviado o Consolador, nós conheceríamos que Ele, Jesus, está no Pai e nós nele. Isso está em João capítulo 14, verso 20 e 21. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sem dúvida aqui, um texto maravilhoso, talvez o texto mais importante sobre a experiência, da nossa salvação em união com Cristo. Esse talvez seja o texto mais clássico, mais importante talvez, que demonstra realmente esta experiência da nossa união com Cristo, através do Espírito do Senhor, através de um conhecimento espiritual. Naquele dia, Jesus disse, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tudo isso o Senhor comunicou a nós, aos seus discípulos, em graça e em verdade. Cheio de graça e de verdade, Jesus comunicou, revelou isso a nós. No estudo de hoje, nós vamos ver que o Senhor, de certa forma, e de uma maneira maravilhosa, condensa todas estas verdades espirituais que ele mesmo havia comunicado aos discípulos, em uma única parábola. Só o Senhor para conseguir fazer isso. Em uma única parábola, de certa forma, Jesus condensa, de maneira resumidamente falando, ele coloca todas estas verdades em uma só parábola para ensinar os seus discípulos esta verdade. Isso é o que nós vamos ver hoje. Vamos ler de novo? João capítulo 15, verso 1 ao verso 3.
Esse foi só uma introdução, relembrando o que a gente viu semana passada. É fundamental para a gente entender o que essa parábola, as verdades, o que a gente tem aqui, que o Senhor nos quer falar nesta noite. Amém? João disse em João 15, verso 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, vamos lá. Jesus havia dito assim aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então disse assim também aos discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Note, irmãos, o caminho, a verdade e a vida é também uma videira. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Depois disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus aqui se compara a uma planta, né? Da família das vitáceas. Jesus disse que ele era uma videira, né? Jesus se autonomeou de uma espécie única chamada videira verdadeira. Só por curiosidade, para a gente introduzir um pouco esse assunto, rapidamente aqui algumas informações sobre as vitáceas, as videiras, também chamadas de parreiras, né? A planta que produz aquele uvo, aquele fruto muito conhecido chamado uva, né? Há dezenas de espécies de videiras. Há diversas espécies e tipos de parreiras de videiras. Cada espécie produz um tipo específico de uva, ou seja, cada espécie produz um típico específico de fruto. Cada espécie. Nenhuma espécie é igual a outra. Né? Geralmente elas se diferem, né? Elas são diferentes pela qualidade do fruto, pelo teor alcoólico que cada fruto tem, pelas cores e pelas texturas. Cada tipo de videira produz um tipo de fruto. E a diferença é grandiosa muitas vezes na qualidade do fruto, de uma para outra. Há videiras que produzem frutos, uvas, né? Boas para a produção de vinho, outras são boas para produções só de sucos, outras são boas só para produções de geleias e alimentos, outras somente para o uso comum, para o alimento da própria fruta. Você come somente a fruta. Geralmente essas que a gente come só a fruta, essas que a gente compra no supermercado, para comer só a fruta, são as mais comuns e as mais menos valiosas, vamos chamar assim. Geralmente as que são usadas para fazer vinhos, né, são as mais valiosas. E elas são diferentes. Você não consegue fazer um vinho com aquele tipo de uva que a gente come, né, do supermercado. São tipos de videiras diferentes, são tipos de frutos diferentes. Então a gente vê, né, a gente nota a diferença das plantas pelo fruto. É assim que a gente identifica, né? Assim como outras plantas. A gente identifica a planta, a espécie da planta, pelo fruto, pela qualidade do fruto. Bom, isso aí é só uma curiosidade. Bom, Jesus disse, ele é a videira verdadeira. Eu sou, ele disse, a videira verdadeira. Eu pergunto para vocês, que tipo de videira é essa? Resposta. A única espécie de videira que, em sua essência, a sua seiva é a verdade e a vida. A única espécie que tem como agricultor o Pai. Aquele que cuida da videira e que colhe os seus frutos. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Irmãos, só essa videira tem essas características. Só essa videira, né, pode ser reconhecida e identificada
dessa maneira. A única espécie cujos frutos são excelentes e glorificam ao Senhor. Esta é a única espécie de videira cujos frutos, são excelentes. A gente vê isso lá em Cantares, que o Senhor desceu para entrar no seu pomar e colher os frutos excelentes, e os frutos glorificam o Senhor. Agora veja só, Jesus também disse assim, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o agricultor, o corta, e todo o fruto que está em mim, e dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, observe bem, note bem, nele, nesta videira verdadeira, nele, em Cristo, porque ele disse, eu sou a videira verdadeira, há dois tipos de ramos. Note bem. Dois tipos de ramo. Jesus disse, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o Pai, o agricultor, o corta. Qual que é o primeiro tipo de ramo? O que não dá fruto. E o Pai, o que faz com esse ramo? O corta. Os primeiros ramos identificados aqui são ramos que não dão frutos. Estes são cortados pelo agricultor. Eu quero que vocês observem que este ramo está nele, na videira verdadeira. Jesus continua dizendo, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Qual que é o segundo tipo de ramo? O que dá fruto. São os ramos que dão frutos. Este, diz aí o Pai, o que ele faz? Ele limpa o ramo, para que ele dê mais fruto, para que os ramos deem mais frutos. Irmãos, certamente vemos aqui um mistério do reino de Deus, sendo demonstrado, sendo revelado aqui pelo Senhor. Pergunto para vocês, como pode nele, em Cristo, na videira verdadeira, ter ramos que dão frutos, são limpos para o Senhor, pelo Senhor, para dar mais frutos, e ramos que não dão frutos, e estes são o quê? Cortados pelo Senhor. Nele, em Cristo, na videira, dois tipos de ramos. Vocês sabem que as parábolas, por que Deus se utilizou das parábolas? Por que Deus fala este mistério em parábola? Vocês sabem por quê? Mateus capítulo 13, verso 10. Aí é só para vocês darem uma olhada. Quem nunca viu uma videira, aí vai uma videira para você dar uma olhada. Mateus capítulo 13, verso 10 a 11 diz: então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu o Senhor, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado conhecer. Isto não é concedido. Para que Deus falou em parábolas? Por que Deus falou em parábolas? Para que fossem revelados os mistérios do reino dos céus. Mateus também disse assim, Mateus capítulo 13, verso 34 a 35. Presta atenção nesse texto. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Por que Deus fala em parábolas?
Para cumprir aquele propósito que o profeta tinha, né, profetizado, e para publicar coisas ocultas desde a criação do mundo. Irmãos, de que mistério do reino estamos falando aqui? Nós estamos falando de que mistério do reino? Aqui nessa videira nessa parábola da videira. Também. Mas da salvação pela nossa união com Cristo. Falamos aqui do mistério da nossa união com Cristo. Lembra que Jesus tinha dito? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus já tinha, de certa forma, introduzido a eles este mistério, né, da união com Cristo. Aqui o que Jesus está fazendo é revelando o que estava oculto desde a criação do mundo. O que Jesus está fazendo aqui é agora publicando mistérios do reino dos céus. Veja só, Jesus tinha dito: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. João capítulo 14, verso 20. O que podemos ver aqui, irmãos? Nesse texto, olha só, vemos que ele, Jesus, a videira, está no Pai, o agricultor que cuida, que colhe os frutos, e nós, os ramos, nele. Deu para perceber? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A videira, de certa forma, é para nos demonstrar esta verdade, né? Jesus é a videira, o Pai o agricultor, que cuida, que colhe, né? Que está ali colhendo, cuidando da videira. A videira depende do agricultor. Nós somos os ramos. Nós estamos na videira, assim como a videira está em nós. O que passa no ramo? A seiva da videira. Irmãos, nós vemos aqui que estando nele, damos ou não damos frutos. Nós vemos aqui que estando nele, somos cortados ou limpos pelo Pai e sua palavra. O que nós vemos aqui? Vemos aqui parte de uma obra divina e graciosa e extraordinária do Senhor. Ou seja, um grande mistério do reino de Deus e tão importante para nós. Tão importante para nós a gente entender isso, a gente entender estas obras, estes mistérios, né? Que o Senhor em particular comunicou aos seus discípulos, que em particular, né, Ele revelou aos seus discípulos. Vocês estão lembrados? Tudo isso aqui que a gente está falando, desde lá do capítulo qual? Do capítulo 13, irmãos. Os discípulos receberam de Jesus na presença dele, na intimidade com ele. Foi nesse momento onde Jesus lavou os pés dos discípulos, onde Jesus fez tantas coisas extraordinárias, que ele revelou estes mistérios do reino dos céus. A gente precisa, né, lembra disso? O que a gente mais precisa é buscar realmente intimidade, estar na presença do Senhor, para que esses mistérios nos sejam comunicados. E para que isso faça parte da nossa vida, e para que isso venha cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Evidentemente, tudo isso aqui, né, sobre isso aqui, temos muito que aprender. Muito que aprender. Mas nós só estamos introduzindo. Vamos lá. João capítulo 15, verso 4 e verso 5. Jesus vai continuar dizendo. Repara só. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, note bem. Qual é o chamado? Qual é a recomendação? Qual é a palavra, né, proclamada por Cristo para todos os ramos?
que estão nele. Qual que é? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, a chamada, a recomendação, a palavra para os ramos, que somos nós, Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. A palavra é permanecer nele, para que ele permaneça em nós. Jesus disse que se nós não permanecemos na videira, se nós não permanecemos nele, não podemos dar frutos, pois sem ele nada podemos fazer. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, aqui algo realmente interessante e importante e que precisamos nos atentar. Repara só, em nenhum momento, a gente vê Jesus dizendo a respeito de se tornar um ramo. Aonde está? Eu desafio você a olhar para esse texto e procurar algo aí que fala algo, qualquer coisa sobre tornar-se um ramo. Jesus não disse, tornai-vos um ramo e eu tornarei-vos em vós. Qual que é a chamada? Qual que é a palavra? Qual que é a recomendação? É permanecer. Em nenhum momento vemos Jesus fazendo referência a virar-se um ramo. Ele já começa dizendo que é ramo. Ele já começa dizendo que ele é a videira e que nós, nele, somos os ramos. Vemos que a história já começa com os ramos nele. Isto é, nele já estão os ramos. Reparou isso? E a palavra é permanecer. Ou seja, irmãos, há dois tipos de ramos, os que dão frutos e os que não dão frutos, né? Certamente aqui uma alusão à obra da cruz, a gente já vai falar sobre isso, onde fomos por Deus unidos a Cristo. Foi na cruz que nós fomos unidos a Cristo. Aqui uma referência à salvação pela graça, o favor imerecido para a salvação em Cristo Jesus. Na cruz, Deus em Cristo atraiu a si mesmo todos nós. Eu digo todos nós mesmo. Todos nós. Todos os ramos, os que dão frutos e os que não dão frutos. Bom, para você não pensar que isso é algo da minha cabeça, note o que o Evangelho diz sobre isso. João capítulo 12, verso 31 ao verso 33. Eu sei que muitas dúvidas vão aparecer, depois vocês podem até me perguntar depois, mas eu acho que depois, ao longo do estudo, muita coisa vai sendo falado. João capítulo 12, verso 31 ao verso 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, Jesus está falando, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus diz, quando eu for levantado em terra, quando ele for para a cruz, ele estava falando, eu na cruz atrairei todos a mim mesmo. Romanos capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim à igreja dos Romanos. Romanos 5, 18. Show? Romanos 5, verso 18. Por um só ato de justiça, por um só
ato de justiça. Que ato é esse, irmãos? A cruz. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Paulo disse que quando Cristo na cruz cumpriu aquele ato de justiça, ali veio a graça para somente a igreja. Ah, bom, então estou prestando atenção. Para todos os homens para a justificação que dá a vida. Muito bem, mãe. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Paulo também diz assim, olha esse texto. 2 Coríntios 5, 14. Tá ajudando isso aqui ou não? Tá. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Logo, todos morreram. Viu o que Paulo falou? Que Jesus morreu por todos. Logo, ele continua, né? Todos morreram. Colossenses capítulo 1, verso 19 ao verso 22. Tem dezenas de referências sobre isso. Sobre a obra da cruz, sobre a obra inclusiva da cruz. E quanto isso é importante para nós, o quanto isso é valioso para nós. O quanto essa verdade é transformadora. Colossenses capítulo 1, verso 19 ao verso 22. Porque aprouve a Deus que nele quem? Jesus. Cristo, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, olha só, reconciliasse consigo mesmo, o quê? Todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, e a vós outros também outrora que éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus disse que, Paulo está dizendo aqui que Deus em Cristo, nele, por meio dele, agiu para reconciliar consigo todas as coisas. É mistério ou não é mistério? Agora um texto mais fácil, que eu acho que é o mais conclusivo sobre isso. 1 João capítulo 2, verso 2. É o mais fácil a gente ver isso e é o mais conclusivo. 1 João 2:2. E ele, Jesus, diz João, é a propiciação. Sabe o que é propiciação? Era um ato, um sacrifício no Velho Testamento, para aplacar a ira de Deus por todos, por toda a congregação e pelos próprios sacerdotes. João diz assim: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Aí olha só, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação, o ato para aplacar a ira de Deus do mundo inteiro. Quando Jesus vai à cruz, ele vai para aplacar a ira em relação a nós. Ao mundo inteiro. João, ele é claro, porque ele fala assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele se inclui nessa história. Mas depois ele diz assim, mas não somente pelos nossos próprios. Não somente os nossos. Depois ele fala, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha a percepção que eles tinham da cruz. Olha a percepção que nós precisamos ter da cruz. Irmãos, a quem Deus uniu a Cristo em sua obra da cruz?
A quem Deus na cruz incluiu nessa história? Conciliou todas as coisas. Todas as coisas, o mundo inteiro. Você sabia disso? Na cruz todos nós fomos incluídos em sua obra de morte e ressurreição. Todos nós. Paulo diz, Cristo morreu por todo. Logo, todos morreram. E quando Cristo morreu? Na cruz. E na cruz todos nós morremos. Irmãos, o reino de Deus é como uma rede que, lançada ao mar, colhe toda espécie de peixe. Está lá em Mateus capítulo 13, versos 47 e 50. Depois você pode dar uma olhada. O reino de Deus é como um banquete das bodas dos filhos, onde o convite foi dado, ninguém quis. O que o pai fez? Coloca todo mundo dentro da sala. Está lá em Mateus também. Bons e maus. Esta é a obra da graça. Com certeza sobre isso a gente tem muito que fazer. Falar, muito que ensinar, muito que aprender. Eu estou escrevendo um livro, vocês sabem disso, fala muito sobre isso. Depois vocês vão ter material para estudar sobre isso. Irmãos, pense comigo. Ali na última ceia, a gente está falando aqui de um texto que está relacionado à última ceia. Todo esse texto aqui da videira, né? A gente viu o Senhor comunicando dentro da última ceia. Irmãos, ali na última ceia, quem comeu da carne e bebeu do sangue de Cristo? Todos, até o traidor, Inclusive Judas. Quem? Todos. Ou seja, irmãos, segundo o próprio Senhor Jesus, os que estavam limpos e os que não estavam limpos comeram da carne e beberam do sangue. Os que davam frutos e os que não davam fruto. Todos ali, irmãos, estavam sendo contados nos planos da graça. Todos. Todos ali poderiam, sabe o quê? Permanecer ou não permanecer em Cristo e na graça de Deus. Todos. O permanecer cabe a nós. O permanecer é a nossa participação. A graça, ela é aberta. Somos salvos pela graça. Exatamente. Olha só, Deus fez por nós o que nós não podíamos fazer. Por que Ele não pede para a gente se introduzir no ramo? Porque isso a gente não pode fazer, porque sem Ele não podemos fazer. Então Ele faz por nós o que nós não podemos fazer. E depois nos comunica aquilo que, juntamente com Ele, nós precisamos fazer. Permanecer. Ou seja, irmãos, Jesus disse, né? Os que dão frutos são os que permanecem em mim e eu neles. Aqui, sem dúvida, Jesus nos comunica o segredo da união com Ele. Qual que é o segredo da união com Cristo, irmãos? O segredo não é se unir a Ele, é permanecer na graça, é permanecer nele. E isso Deus fez por nós e ninguém mais podia fazer. Quem poderia nos unir a Cristo na cruz? Isso é uma obra divina. Isso é um mistério do reino. Isso é uma obra que foi preparada antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Está lá em Apocalipse. Isso é coisas ocultas, irmãos. Isso é uma obra planejada, executada e comunicada pelo Senhor. Isso é graça e verdade. É por isso que João fala, nós vimos Ele cheio de graça e de verdade. Porque Ele comunicou para nós muitas graças e muitas verdades. O plano de salvação, o plano da união com Cristo é um plano exclusivamente fundamentado na graça de Deus. Paulo diz em Romanos que nós somos salvos pela graça. Todos os pecados, ele diz, todos destituídos estão da glória de Deus, mas somos gratuitamente salvos pela graça. Romanos capítulo 3. Irmãos, o segredo não é se unir a Ele. O segredo é sim permanecer nele.
O segredo da união com Cristo é permanecer na videira, é permanecer no caminho, é permanecer na verdade, é permanecer na vida. Isto é o segredo da união com Cristo. É permanecer em Cristo. Jesus disse assim: eu sou a videira e vós os ramos. Isso é fato, isso é uma constatação. Você entende isso? Ele não fala assim: eu sou a videira e vós poderão ser os ramos. Ele disse: eu sou a videira. Assim como é certo que ele é a videira, da mesma forma é certo que nós somos os ramos. Isso é um fato. Nós somos os ramos. Mas ele continua: mas quem permanece em mim e eu nele, esse é o que dá fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o chamado, essa é a palavra para os ramos. Esse é o evangelho. Essa é a palavra da videira: permanecer em mim e eu nele, para que deis muitos frutos. Que nem essa arvinha aí atrás. Mais ou menos, né? É isso mesmo. Bom, vamos continuar. João 15, verso 6 ao verso 10. Até o final do capítulo 15. João 15, verso 6 ao verso 10. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João disse que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmão, eis então a verdade sobre a união com Cristo. Jesus disse assim, em primeiro lugar, verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmãos, a primeira coisa que Jesus fala é sobre aquele que não permanece nele. Aquele que não permanece em Cristo. Este, o que acontece? Será cortado pelo Pai, o agricultor, será lançado fora, secará e então pegará fogo e queimará. Irmãos, prestem muita atenção. Estes ramos que queimarão, que serão lançados fora, que serão cortados pelo Pai, estes ramos estão nele. Mas não permanecem nele, pois não tinham frutos, eram secos. Então o Pai o corta. Só para você dar uma olhada, vai acontecer isso aqui. Se não permanecer em mim, o Pai o corta. Em segundo lugar, Jesus também disse, verso 7. Só para você só para ilustrar. Não é uma paradinha, é cortar. É uma cortadinha. Você viu a faquinha? Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja só, aquele que permanece em Cristo
é aquele que tem as palavras de Cristo, os mandamentos de Cristo, guarda os mandamentos de Cristo e nele permanece. Em segundo lugar, então, de quem Jesus fala? Daqueles ramos que permanecem na videira. Aquele que permanece em Cristo. E este, irmãos, é aquele que o Pai é glorificado, pois ele dá muito fruto. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. O ramo que dá fruto, o Pai é glorificado. A coisa mais importante para o agricultor, a coisa mais valiosa para o agricultor é chegar na sua colheita e ter fruto. Porque quando ele chega na colheita e não tem fruto, o que acontece? Não deu nada, né? E frutos bons. Aquele que permanece em Cristo é aquele que se torna em verdade discípulo de Cristo. Né? Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. A quem Jesus chama de discípulo em verdade? Aqueles que permanecem, aqueles que dão frutos, muitos frutos. Os que não dão fruto, o que acontece? Ele corta, seca e queimará. Aquele, irmão, que permanece em Cristo é aquele que permanece no amor. Jesus disse o quê? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aquele que permanece em Cristo é aquele que permanece nos seus mandamentos. Jesus disse: aquele que guarda os meus mandamentos, permanece no meu amor. Permanece em mim. Ele ensina. Por isso que eu estou falando para vocês que aqui é um texto para ensinar o segredo da união com Cristo. O segredo da união com Cristo, vou repetir, qual que é? Permanecer. Permanecer. Jesus disse a estes aqui: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só que extraordinário, irmãos. Ó, só para você dar uma olhada, se permanecer em mim, muitos frutos. Olha que bonito. Imagina o agricultor olhando para isso aí, ó. Hã? Bom, João capítulo 15, verso 11 e 17. Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, aqui com certeza uma demonstração de como a união com Cristo, o permanecer nele, é glorioso. É glorioso. Estão lembrados? Jesus tinha dito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois e tinha dito ainda antes: o que eu faço, faço para que tenham parte comigo. Isso Jesus disse a Pedro, quando lavava os seus pés. E Pedro disse: mas Senhor, vós lavando os meus pés? E Jesus disse: o que eu faço entenderás depois. Mas o que eu faço, faço para que tenha parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, Jesus disse, não tendes partes comigo. Ou seja, Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. E Jesus disse: o que eu faço, faço para que tenham parte comigo. O que é ter parte? Participação. Irmãos, veja só, repara como esta vida e como esta participação, esse ter parte, aparece aqui. Jesus disse assim, no verso 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo
seja completo. Primeiro a questão aqui, olha só, em relação a esta vida dele, e este ter parte com ele, esta participação com ele, é em relação ao seu gozo, a sua alegria. Quem permanece em Cristo, irmãos, tem participação do seu gozo. Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. O meu gozo em vós. Irmãos, quem permanece em Cristo, quem permanece na videira, tem participação com a vida e tem participação com o seu gozo, com a sua alegria. Ele disse, né? Eu tenho-vos dito isso para que o meu gozo esteja em vós. Irmãos, da mesma forma que para aqueles que permanecem na videira, Jesus deu a ele a sua paz. Lembra que Jesus tinha dito: deixo-vos a minha paz. Lembra disso? Lembra? Semana passada. Deixo-vos a minha paz. Da mesma forma Jesus disse: deixo-vos o meu gozo. Isto tenho-vos dito para que o meu gozo esteja em vós. Isso, irmãos, com certeza é a união com Cristo. Isso com certeza é permanecer nele. Isso com certeza é graça e verdade. Isso é graça e verdade. Agora olha só, segunda questão, em relação à vida dele, ao ter parte com ele, a ter participação com ele. Olha só, é a nossa relação real em relação, né, à nossa posição diante dele e o nosso conhecer o Pai. Estão lembrados? Jesus disse assim, em João 14, verso 20 e 21. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 20 ao verso 21. Então Jesus disse assim no capítulo 15, verso 12 ao verso 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Agora olha só o verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, quem permanece em Cristo, quem de Cristo, né, vive, se alimenta, quem participa de Cristo, quem tem parte com Cristo, a primeira questão que aparece aqui, em relação à nossa união com Ele, é que prova de uma intimidade com o Senhor. Prova de uma coisa que aquele que não permanece, não experimenta. Ele diz assim, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamados amigos. Irmãos, vocês estão lembrados? Jesus disse que comunicou assim aos discípulos que um novo mandamento ele vos deixou. Vocês lembram disso? E quando ele nos deixou um novo mandamento, que era amar uns aos outros, ele fazia o que com os discípulos? Ele comunicava aos discípulos o que? A identidade dos discípulos. Jesus tinha dito, né, que nisto seríamos conhecidos como os cristãos, se amássemos uns aos outros. Esta era a nossa intimidade, essa era a nossa, né, identidade sendo comunicada a Ele, por Ele. Aqui nesse texto também aparece isso, várias vezes essa questão. Repara que ele fala sobre o mandamento dele aqui várias vezes. Várias vezes ele fala sobre o mandamento, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, no verso 11, que ele diz assim, no 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto ninguém tem o maior amor do que este, de dar a sua própria vida a favor dos seus amigos. Depois ele diz assim, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. O que ele está falando aqui, irmãos? O que ele está comunicando aqui? Da mesma forma que ele comunicava lá o mandamento e a identidade, aqui também.
Aqui ele comunica aqui o mandamento, novamente, e nossa identidade. Só que aqui ele não chama a gente de cristão. Aqui ele chama de amigo. Aqui nós somos chamados de amigos. Não somos chamados de servos, somos chamados de amigo. É como se Jesus dissesse: este que permanece em mim, eu chamo de amigo. E esse é o que guarda os meus mandamentos. E os meus mandamentos são: ameis uns aos outros. Esse que faz o que eu mando, esse tem intimidade comigo. Já não chamo mais servo, tenho-vos chamado amigos. Isso é união com Cristo. Isso é permanecer nele. Quem permanece nele, o que acontece? Tem intimidade com ele. São seus amigos. Bom, quem permanece em Cristo, segunda prova aqui, né, Jesus diz assim, ele tinha dito: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e eu em vós e vós em mim. Jesus disse assim, olha só que privilégio: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado conhecer. No verso 15 ele fala: não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado os amigos. Depois ele fala: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, aqui o maior privilégio da união com Cristo. Qual que é o maior privilégio? E provavelmente uma das maiores evidências da salvação, juntamente com o senhorio de Cristo. Ele disse que naquele dia conheceríamos que Ele estava no Pai, Ele em nós e nós nele. E Jesus disse aqui: tenho-vos chamado amigos, porque tenho-vos dado conhecer, né? Tenho dado para que vocês conheçam, né, aquilo do Pai. Tenho-vos dado conhecer o Pai. Tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado conhecer. Irmãos, o grande privilégio de permanecer em Cristo é que nós conhecemos o Pai. Esse conhecimento não é um conhecimento, né, das nossas faculdades, não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento só racional da coisa, é um conhecimento de intimidade. Vos chamo amigos porque vos tenho dado a conhecer o Pai. Quem permanece em Cristo, irmãos, conhece o Pai. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é união com Cristo. Isso é permanecer em Cristo. Mais uma questão aqui, verso 16. Eu estou correndo porque senão não vai dar tempo. Terceira questão em relação a esta vida dele, ao ter parte com ele, a participação com ele. O que é? A nossa vocação celestial. Que vocação celestial é essa? Somos designados, lembram disso? Em Hebreus, a glória de Deus. No verso 16, Jesus disse: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao meu Pai, em meu nome, e Ele vos conceder. Irmãos, pensa o seguinte: qual que é a função do ramo na videira? Qual ramo? Que permanece. Todos os ramos foram designados para dar fruto. Por que ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros? Porque, irmãos, estávamos separados da graça, e pela graça Ele nos incluiu em Cristo. Porque pela graça Ele fez de nós ramos. Porque na cruz um morreu por todos, logo todos morreram. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só os nossos próprios pecados,
os do mundo inteiro. Nós, na cruz, fomos designados. Para quê, irmãos? Dar frutos. Porque nós fomos feitos ramos da videira. Agora, há ramos que permanecem, e estes dão frutos. E ramos que não permanecem, e estes não dão frutos. Jesus nos designou, irmãos. Essa é a nossa vocação celestial. Para quê? Dar fruto. Se nós não damos frutos, nós não cumprimos os desígnios da videira. Não os nossos desígnios, né? Os desígnios da videira. Nós fomos programados, criados, formados, incluídos na videira, pela graça e pelo Pai, por uma obra divina, para um propósito definido: dar frutos. Fomos designados a dar frutos. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós fomos designados aos frutos que permanecem. Mas Jesus tinha dito também: nisto é glorificado o Pai, em quem dê muitos frutos. Ou seja, aqui, ocultamente falando, está a nossa vocação celestial. Fomos designados à glória do Pai. Quem dá fruto, muito fruto, nisto é glorificado o Pai. Irmãos, ou seja, fomos designados à glória do Pai. Qual que é o propósito, irmãos, que Deus traz para nós no Evangelho? Dar frutos para que o Pai seja glorificado. Quando isso não é uma verdade na nossa vida, o que acontece? A gente está fora desse propósito. A gente está fora desse desígnio de Deus. Nós fomos designados ao Senhor para dar glórias, dar frutos. Irmãos, temos parte com um propósito divino. Nota aí. Se o Pai é glorificado por meio dos frutos do ramo, nós fomos incluídos, né? A um propósito divino. É por isso que Hebreus diz, né, da nossa participação, da nossa vocação celestial. Você foi vocacionado a uma vocação celestial. E que vocação é essa? Glorificar ao Pai. Por isso que em Hebreus diz de sermos conduzidos à glória. Os filhos sendo conduzidos à glória. Os filhos sendo conduzidos ao que é perfeito. Lembram disso? Isso é um propósito divino aos ramos. Isso é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para coletar as coisas desse mundo, colocar num armazém e dizer, é meu. Nós fomos designados para a glória do Pai. Então, quando a gente dá frutos bons, Deus é glorificado. Deus é glorificado. E esse é o propósito de Deus. Por isso que Ele te colocou na videira. E se esse propósito não que acontece, se não dá fruto, o que acontece, irmãos? Quer que eu volte? O que acontece se não dermos frutos? Corta. Por último, João capítulo 15, verso 18 ao verso 27. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera,
nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por que o homem não tem mais desculpa do seu pecado? Porque Jesus veio. Se ele não tivesse vindo, mas que ele veio, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Quem me odeia, odeia também o Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Por isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Senhor nos dê graça, porque esse texto é riquíssimo para entender. Eis aqui mais uma importante verdade sobre a união com Cristo. Jesus disse assim, verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Irmãos, a verdade é que aquele que permanece em Cristo, o mundo o odeia. Isso aqui para nós é fundamental. É cruz. É evangelho. É verdade. Jesus cheio de graça e de verdade. Irmãos, o mundo odeia os que permanecem em Cristo. Odeia porque odiou o próprio Senhor. Odeia porque não somos mais deste mundo, diz a palavra. No verso 19, se vós fosseis deste mundo, o mundo amaria. É o que Jesus disse. O que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus diz aqui algo muito importante para nós, com respeito à nossa união com Cristo, com respeito ao nosso permanecer em Cristo, com respeito ao nosso, a esta obra divina de Deus em nós. Irmãos, nós não somos mais do mundo. Nós fomos o quê? Incluídos como ramos na videira verdadeira, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então já não somos mais desse mundo. Uma vez que Deus realizou isso lá na cruz, em Cristo, já não somos mais desse mundo. O que acontece? É que podemos não permanecer nele. Podemos voltar a amar o mundo, tornar-vos inimigos de Deus, constituir inimigos de Deus. Podemos não permanecer, não dar frutos, não glorificar ao Pai. Podemos querer ser, de novo, partes do mundo. Nós não somos mais do mundo, mas queremos andar muitas vezes no mundo como se fôssemos do mundo. Mas Jesus disse: o mundo vos odeia. Isso é uma verdade, tem que estar claro para nós. O mundo não vai te receber com carinho, com alegria. Ai, que contentação, que alegria, que prazer, você aqui conosco. Você é tão querido por nós. Não, Jesus disse: o mundo vos odeia. Agora olha só, verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, olha só, vos farão por causa do meu nome. Porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim, como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Irmãos, aqui definitivamente pintado o quadro dos lírios entre os espinhos.
Está lá em Cântico dos Cânticos. Aqui, sem dúvida, é um quadro do caminho estreito. Do joio, do trigo, do caminho da cruz, irmãos. Do caminho da graça, da porta estreita, do caminho estreito. O mundo nos odeia. E não somos do mundo. Por isso, não devemos amar ao mundo. O mundo nos odeia e nós devemos permanecer em Cristo. Permanecer nele. Porque se não permanecermos nele, botamos o pezinho de volta, sabe aonde? No mundo. Permanecer nele. Essa é a chamada, o segredo da união com Cristo. O mundo nos odeia e nós, irmãos, trilhamos o caminho, a verdade e a vida. O que acontece? Eu posso não permanecer no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo. Permanecer nele. Por isso que ele se resume tudo nisso, né? Permanecer nele é permanecer no caminho, é permanecer na verdade, é permanecer na vida. Lá em Colossenses que a gente leu, né? Nele é por Deus que... Por meio dele, todas as coisas, por meio dele. E nós, o que acontece? Nós permanecemos nele. Agora, cabe aqui, olha só uma consideração. O mundo aqui, irmãos, não é um terceiro ramo. O mundo aqui, nesse texto, não é um terceiro ramo. Há dois ramos, lembra? O que dá fruto e o que não dá fruto. O mundo aqui é algo totalmente à parte da videira. Odeia ele, odeia o pai, odeia sem motivo, odeia tudo, odeia nós. Água e óleo. O mundo aqui, irmãos, é o espírito deste mundo, é Satanás, o diabo e os seus demônios. Aonde está isso? Jesus havia dito assim em João capítulo 14, verso 30. Dá uma olhada, a gente viu isso semana passada. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. O que é esse mundo, irmãos? O que é esse ódio? Esse que odeia o pai, odeia a videira, odeia os ramos, odeia tudo. O mundo é este aqui, este príncipe, que nada tem nele. Olha só essa expressão. Nós estamos nele. Esse mundo, nada nele. Nada nele. Bom, diante disso, Jesus disse assim, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, aquele que permanece em Cristo, o mundo odeia. Odeia sim. Mas também tem em si, sabe o quê? Não. O Consolador. O Espírito da verdade. Aquele que dá testemunho de Cristo, aquele que procede de Cristo e que faz de nós também testemunhos de Cristo. Irmãos, mais uma vez aqui uma demonstração do ter parte com Ele, lembra? Do ter participação com Ele. Para andar no caminho estreito, irmãos, o que Jesus providenciou para nós? O Consolador. Se nós não somos do mundo e o mundo nos odeia, esse é um quadro. O que acontece? Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês aí perdidos nessa história. Eu não vou deixar vocês aí, ao léu nessa história. O mundo te odeia e você que se vire. É porque falou... O que acontece? Ele não faz isso. Ele fala, tudo bem, o mundo vos odeia. É verdade. É verdade. O mundo vos odeia. Estamos falando de união com Cristo. Eles fazem porque, se odiaram a vós, odiaram a mim primeiro, ele fala. Por isso que eles te odeiam.
Isso é um fato. Mas ele fala também, mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dá testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Irmãos, para aquele que vai andar no caminho estreito, para aquele que decide permanecer em Cristo, o Consolador. Para andar no caminho da cruz, o Consolador. Para andar na verdade, o Consolador. Para andar no mundo sem ser do mundo, o Consolador. Lembra do gozo? Lembra do gozo dele? Lembra da paz dele? O Consolador. É por isso que Gálatas, Paulo diz assim em Gálatas, fala sobre andar em espírito. Porque aquele que anda no caminho estreito, irmãos, porque aquele que anda no mundo não sendo do mundo, para aquele que anda no mundo onde o mundo o odeia, ele anda no espírito, ele anda no Consolador. Bom, irmãos, chegamos ao fim, você deve ter perdido quase tudo. Porque foi difícil. Eu percebi que tinha coisas aqui que eu acabei tirando do texto, não sei o que aconteceu aqui na impressão. Bom, chegamos ao fim desse estudo. Só recapitulando para a gente pegar algumas coisas aqui. Jesus usa desta parábola, dessa ilustração, para revelar para nós muitas coisas sobre o quê? O mistério da nossa união com o Cristo. Sobre isso, Jesus disse assim, há 2 tipos de ramos. Se você não pegou nada, esse resuminho para você basta. Há 2 tipos de ramos. Que ramos são esses? O que não dá fruto, esse o Pai corta e será lançado fora e será queimado. E o que dá fruto, o que dá fruto, o Pai é glorificado nele. Olha que interessante. O Pai é glorificado nele, no que dá fruto. Sobre estes que dão fruto, Jesus disse, são estes que permanecem em mim. Porque se não permaneceis em mim, não podeis dar fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sobre esses, Jesus disse, estes o Pai limpa. Sabe o que significa isso? Santificação. Sobre esses, Jesus disse, de mim viverá. Sabe o que é isso? Participação da vocação divina. Ter parte com Ele. De mim viverá. Quem de mim se alimenta, Jesus tinha dito em João, de mim viverá. Onde vemos este ter parte com Ele? Vemos que permanecendo em Cristo damos fruto, e nisto é glorificado o Pai. Vemos que permanecendo em Cristo se tornamos seus discípulos. Seus discípulos. Há discípulo aí de tudo que é espécie. Mas os seus discípulos dão fruto. Vemos que permanecendo em Cristo somos chamados de amigos e atraídos à sua intimidade. Na sua intimidade conhecemos do Pai e experimentamos do gozo e da paz de Cristo. Não da paz do mundo, da paz e do gozo de Cristo. Vemos que permanecendo em Cristo, estes têm em si, é um fato, a experiência da união com Cristo. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Que dia é este? O dia que o Pai teria nos enviado o Consolador. O envio do Consolador acontece em Pentecostes. E já está disponível a todos nós. Estes têm em si o Consolador, a quem Jesus chamou também de o Espírito da Verdade. Para andar na verdade, nós precisamos do Espírito da Verdade. Ou seja, irmãos, vemos aqui praticamente, sabe o quê? Tudo sobre a união de Cristo. De maneira resumida, né? Jesus, ele, de maneira condensada, mas a gente vê aqui, irmãos, praticamente todo o mistério da união com Cristo. Sabe o que é isso? Graça e verdade. Bom, Jesus ainda vai ensinar a gente muitas outras coisas sobre tudo isso. Nos próximos estudos, se o Senhor nos permitir e eu não atrapalhar, Deus vai nos ensinar muito sobre isso. Podemos atrapalhar. É que eu perdi aqui várias coisas, mas tudo bem. Então tá bom. É bom, né? Que se assim seja. Que bom. Que o Senhor continue, né? Falar conosco e nos revelar. Continue a falar conosco e nos mostrar a verdade para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então.
Pai, quanto nós precisamos aprender de Ti, Senhor, quanto nós precisamos aprender da Tua verdade, o quanto precisamos, ó Pai, conhecer-Te na experiência contigo, com o Teu Espírito, com a graça, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por estas revelações extraordinárias da Tua obra e do Teu amor por nós, da Tua graça. Obrigado porque na cruz, de fato, Senhor, o Senhor consumou toda a boa obra, Senhor. Obrigado, Pai, porque ali o Senhor nos incluiu a esta vocação maravilhosa, divina, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ouvimos o Teu chamado, ouvimos a Tua palavra, permanecer em Ti, permanecer na videira. Senhor, ajuda-nos com Tua graça. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar neste mundo, Senhor, cheios da Tua graça, cheios do Teu Consolador, cheios do Teu Espírito, da verdade, andando no caminho, andando na verdade e tendo a vida, Senhor. Precisamos da vida, Senhor. Precisamos, ó Pai, de toda esta parte contigo, Senhor. Obrigado por lavar os pés, como fizeste com os discípulos, para termos parte. Obrigado, Pai, porque temos sido limpos pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque os Teus mandamentos não são penosos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita em Ti, na Tua presença, na videira, Pai, com esta vida nos sendo comunicada a nós, para vivermos, ó Pai, segundo lhe apraz, para cumprir os Teus desígnios, os Teus propósitos, que é glorificar o Teu nome e glorificar o Pai. Senhor, que o Senhor, ao adentrar nos Teus jardins, possa colher muitos frutos nas nossas vidas, Senhor. Que ao adentrar, Senhor, no Teu jardim, o Senhor venha colher em nós frutos excelentes para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos diante de todas as nossas limitações, diante de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos erros e pecados. Ajuda-nos, ó Pai, estarmos e permanecermos na Tua presença, Senhor. A permanecermos no Teu amor, a permanecermos na verdade, Senhor. Senhor, diante de todo mundo, diante de todo o ódio do mundo, Senhor, ajuda-nos a viver neste mundo, sendo, Senhor, os que permanecem na videira, os que permanecem na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por esta hora, obrigado pela verdade, obrigado pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser colocar a sua voz em oração, fique à vontade, irmão.